Bom, hoje o tema do dia é uma grande polêmica, que é: a amamentação é uma contracepção? Então, existe um método chamado método da amenorreia lactacional, que tecnicamente deve ser considerado um método de percepção de fertilidade, porque funciona basicamente a partir de condicionantes corporais, né, sem nenhum mecanismo externo. E em uso perfeito, ele vai ter uma eficácia de 99,5% em uso típico de 98%, desculpa. Então, ele é um método bastante eficaz, na realidade. E quais são as regras para usar o método da amenorreia lactacional, né? Fazer esse uso perfeito? É que você esteja fazendo a amamentação exclusiva, que você não tenha tido nenhum sangramento vaginal e que você tenha parido no máximo há 6 meses. Então, vamos entender melhor o que são cada um desses condicionantes. A amamentação exclusiva significa que toda a nutrição e hidratação do seu bebê vem através do leite. Então não pode dar nenhum alimento sólido, água, chá, suco, papinha, fórmula, nada disso. É só leite. E não é o assunto desse vídeo, mas assim, pode ter certeza que o leite materno é o melhor alimento pro seu bebê e ele não precisa de nada externo, na grande maioria dos casos. Então, tá, e o que acontece é que quando o bebê amamenta, a sucção da mama faz com que a mulher produza hormônios que avisam o corpo dela que ela tá cuidando de um bebezinho muito pequeno e que não é um bom momento para ela ovular e possivelmente engravidar de novo. Seria ruim para ela, pro bebezinho e pro embrião que pode resultar daí. A segunda condição é não ter tido nenhum sangramento vaginal. Então, aqui eu não tô falando da aloquia, né, que é aquele sangramento pós-parto, que pode durar alguns dias. Então, depois que terminou esse sangramento do pós-parto, não pode ter nenhum outro sangramento, borra, nada. Porque é bem comum que antes de voltar a ter ciclos ovulatórios, que você tenha um pequeno sangramento, pequeno ou grande sangramento vaginal. Então, qualquer sangramento, acabou o método da amenorreia lactacional para você. E a última condição é que o bebê tenha menos de 6 meses, porque a partir dos 6 meses é quando a gente, em geral, né, mais ou menos nessa idade, que começa a introduzir alimentação complementar, e aí o bebê passa a mamar menos, começa a ficar mais distante, e mesmo que seu bebê esteja demorando mais, seja mais resistente à alimentação complementar, ainda assim, estatisticamente, depois dos 6 meses, não vale a pena confiar na sua amenorreia só a partir da amamentação, porque a chance de você voltar a menstruar é bem grande. Então, é isso. Depois de 6 meses, acabou. Agora, essas são as 3 regras, né, para poder usar a amenorreia lactacional, só que existem outras práticas que podem aumentar o seu tempo de infertilidade, de amenorreia, né? A amenorreia é a ausência de menstruação. Então, uma dessas coisas é amamentar em livre demanda, então sem horários pré-estabelecidos, realmente quando o bebê quiser. Então, para isso, evitar ao máximo possível separação mãe-bebê e ter bastante contato pele a pele ajuda. Não usar mamadeira, chupeta e também preferir dar ao peito em vez de ordenhar o leite. Tentar ao máximo possível acalmar o bebê no peito, porque a amamentação, né, ela não tem só uma função nutritiva, ela tem uma função de criação de laços, vínculos, afetos entre mãe e bebê. E também amamentar durante a noite, né? Você não pode ficar longos períodos sem amamentar, porque aí isso pode retomar os ciclos. Então, não são regras obrigatórias, mas são dicas que podem aumentar o tempo de infertilidade. E aí, bom, a grande questão, né, com a amenorreia lactacional é que ela é tipo uma tabelinha da amamentação, né? Então não é que você tá vendo nenhum tipo de sinal, eles só pegaram e viram assim, tipo, quando que as mulheres voltam a menstruar depois de amamentar, né? Quando elas voltam a ficar férteis. Isso é uma média. Então é bem possível que você não esteja... Quer dizer, é pouco possível, mas existe uma possibilidade de você não estar dentro dessa média. E eu conheço muitas menstruantes que voltaram a menstruar, mesmo fazendo amamentação exclusiva em livre demanda antes dos 6 meses. Então, tem que
Enfim, tem que ficar bem atenta, na verdade, se você não quer usar uma contracepção hormonal ou o DIU depois do parto, e vai usar a amenorreia lactacional e você realmente não quer engravidar, eu acho que seria o mais sensato aí combinar com métodos de barreira ou coito interrompido, pelo menos. E percepção de fertilidade também pode ser usado nessa fase da amamentação. Então, não é simples usar percepção nessa fase, porque os hormônios ficam bem diferentes, né? A variação hormonal fica diferente de um ciclo normal, entre aspas, né? De uma pessoa que não está amamentando. Então, é um pouco mais difícil conseguir criar uma rotina de observação dos sinais de fertilidade durante o puerpério e também fazer uma interpretação do que realmente está acontecendo. Então, esses casos, uma instrutora de percepção de fertilidade certificada é muito, muito, muito útil, e o método é tão eficaz durante, né, fora da amamentação quanto dentro da amamentação. Então, você pode usar percepção de fertilidade aí com eficácia de 99,6%, que é a eficácia normal, assim, de percepção de fertilidade em uso perfeito, né? Então, eu atendo lactante, se você tiver interesse de usar o método de percepção de fertilidade, ou se você é tentante ou gestante e já quer começar a se aproximar disso, eu recomendo que você faça o atendimento individual, e aí qualquer dúvida pode entrar em contato para a gente conversar sobre isso.